Covid, contato assim, o senhor trabalhou quando estava aquele momento bem crítico mesmo da Covid, o senhor chegou a pegar Covid ou não? Explica para nós um pouquinho, fala um pouquinho sobre a Covid-19, se o senhor pegou ou não, como é que foi o quadro e como está o quadro clínico hoje da Covid-19 em Cariacica. Não falar no Brasil todo, na região do Espírito Santo todo não, mas aqui na região de Cariacica. Enquanto o senhor responde, o pessoal vai pensando aí, beleza? Beleza, então. Eu desde o começo da pandemia, eu trabalhei na linha de frente. Eu não me ausentei em momento algum. Eu trabalhei tanto na rede particular quanto no SUS, estava nos postos de saúde, trabalhei em UPA, trabalhei em pronto-socorro. Então, assim, eu guerreei mesmo com o Covid desde o começo. Teve o primeiro ano, eu não peguei Covid inicialmente, apesar de ter trabalhado todo dia com isso. A gente viu, né, via os casos piorando, aquela loucura que foi de não ter vaga. E aí, no início de 2021, eu percebi que estava ficando pior, pessoas mais jovens começando a ficar grave, e a gente lá no meio, né, vai fazer o quê? O que a gente escolheu para viver, a gente não pode abandonar vamos dizer, uma guerra, né, entre aspas, contra esse vírus no meio. Aí eu peguei Covid em abril de 2021. Inicialmente, parecia que seria um quadro leve. Passei alguns dias tomando as medicações, né, repousando, seguindo todas as orientações, até que uma madrugada eu comecei a sentir muita falta de ar, e aí eu procurei o hospital. No hospital eu já fiz uma tomografia em que eu já tinha 50% do meu pulmão tomado já pela Covid e mal clinicamente. Eu fui apresentando piora e eu não sei nem se você sabia disso, né, Tinho? Não, eu não sabia, que eu tinha ficado grave desse jeito. Não sabia. E aí eu parei, fui para semi-intensiva, depois eu fui para UTI, e na UTI, a minha tomografia na UTI era de 90%. Eu cheguei a ter uma tomografia com 90% do pulmão tomado, eu estava muito mal clinicamente mesmo, eu cheguei a temer pela minha vida, eu não desisti da minha vida nunca, eu me apeguei muito a Deus, a equipe médica, eu sei que eles estavam fazendo o melhor por mim, mas eu cheguei a temer. Eu fiquei muito mal mesmo, eu cheguei perto de ser entubado. Eu lembro na época da minha família, né, dos próprios pacientes, por isso que eu gosto de trabalhar no SUS. Teve igreja que ficou orando para mim, os pacientes mandando mensagem, os amigos, a família, e isso super importante, porque eu fiquei consciente o tempo inteiro, mas eu fiquei muito grave mesmo, eu tive risco de falecer. Meu Deus. Na época. E graças a Deus, e graças à equipe médica e principalmente a Deus, eu me recuperei. Hoje eu não tenho sequela nenhuma, eu não tenho esquecimento, eu não tenho cansaço. Eu me recuperei completamente mesmo. Eu sinto às vezes que a minha missão não estava... Eu não tinha terminado a minha missão nesse plano, na Terra. Porque só isso que explica eu ter ficado tão grave e não ter sequela nenhuma. Eu sinto que eu tenho a minha missão para cumprir ainda aqui, e eu tento dar o meu melhor e sou eternamente grato a Deus pela oportunidade de continuar. E eu saí do hospital assim que eu me recuperei, que eu precisei de um tempo para me recuperar, eu voltei para o pronto-socorro, voltei para a UPA, voltei para os postos de saúde, voltei para a gente guerrear e acabar com esse vírus. Não parei mais, não peguei de novo, peguei só essa vez. Acho que o ano de 2021 foi bem pesado para a Covid, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os profissionais de saúde ficaram muito sobrecarregados. O início desse ano teve muito caso também, em janeiro, mas nesse ano eu já vejo os casos muito leves, bem mais leves. Tem tempo que eu não vejo uma pessoa ficar grave de Covid. Então eu acho que isso é feito
da vacinação, efeito do cuidado das pessoas, efeito da medicina mesmo, que agora já sabe tratar melhor a doença do que sabia em 2020, do que sabia em 2021. E eu acho que a tendência, eu torço por isso, né? Eu não tenho bola de cristal, eu não tenho como saber, mas eu torço e acredito que a tendência é que os casos continuem leves e que a gente fique assim. A gente vai conviver com o vírus, ele não vai acabar completamente, mas não vai ter mais aquela loucura de acabar as vagas, de um monte de gente morrendo grave. Isso é o que eu torço de coração para que aconteça. E é o que eu tô vendo. Menos casos e casos, grande maioria, quase todos leves. Graças a Deus, doutor Fernando. Diminuiu bastante. Isso, mas é minha tosse que não passa, mas a gente não pode descuidar, né? A gente tem que tomar os cuidados, a gente tem que... Alguns cuidados vieram para ficar, como ensinamento, né? A gente não pode se prevenir, acompanhamento médico, cuidar da nossa saúde... não sair do sedentarismo, se alimentar melhor, isso é coisas que vieram para ficar.